sequência, o Alter Rebbe nos explica o conceito do Tzimtzum, quando ele está relacionado não só com a substituição e permutação de letras entre si, mas quando se chega também até os valores numéricos das letras, que isso indica, como ele vai nos explicar, um tzimtzum, uma limitação, um encobrimento maior ainda. והחשבון מורה על מיעוט האור והחיות. מיעוט אחר מיעוט, עד שלא נשאר ממנו אלא בחינה אחרונה, שהוא בחינת החשבון ומספר כמה מיני כוחות ומדרגות כלולות באור וחיות הזה המלובש בצירוף זה של תיבה זו, traduzindo. Enquanto a derivação de letras por meio de permutações, então, existe aquilo que nós explicamos, que uma letra se troca o lugar dela, a própria letra é mantida, mas só o lugar dela na palavra é alterado. Pois isso altera muita coisa, ou tudo, no tipo de energia divina que vai fluir. Pois nós falamos de letras quando são substituídas uma por outro tipo de letra, mas que elas pertencem à mesma categoria. Mas isso indica também uma condensação, uma limitação e ocultação maior. Porém, mais do que isso, ele nos fala a derivação de letras por meio de permutações numéricas, mostra que a luz e a energia de Deus foram reduzidas gradualmente, até a mesma coisa quando é convertido e se transforma uma letra, porque uma letra ainda tem um conteúdo através da soma de letras, você pode formar distintas palavras com diferentes conteúdos que expressam alguma coisa, o que através de números já não é indicado. Números indica apenas o número, mas não é que ele tem um conteúdo específico. Então, quando as letras são convertidas em números pelos seus valores numéricos, então isso indica que essa luz, essa energia original foram reduzidas gradualmente até restar apenas uma quantidade mínima de luz e energia indicada pelo valor numérico, o qual somente evidencia a quantidade de poderes ou níveis incluídos na luz ou na energia que está incorporada naquela combinação de letras ou palavra específica. Mas isso já é uma diminuição e ocultamento bem mais intenso. Portanto, uma vez que cada letra tem um conteúdo e tem um significado, em hebraico até o nome de cada letra também significa alguma coisa. Agora, além disso, ela também tem um valor numérico que lhe corresponde. Esse valor numérico, ele indica uma categoria inferior na própria letra, porque ele já não possui um conteúdo, já não indica, não tem um sentido, um significado, é apenas um número, apenas um valor numérico, sem indicar qualquer conteúdo, apenas o número equivalente ou correspondente a essa letra. Portanto, ele nos diz, quando a vitalidade é derivada dos 10 pronunciamentos originais, já se converte em números, que isso é a Gimatreia, esse sistema de valor numérico, então isso indica que houve um processamento tão acentuado, tão radical, aqui uma diminuição, condensação dessa energia original contida nas letras e nas palavras supremas, que aqui houve um ocultamento total e completo do seu conteúdo original, e a única coisa que sobra é a parte final, a parte inferior, mais baixa, relacionada com a energia dessa letra, que é simbolizada aqui no número que lhe corresponde. E de lá, ou seja, dessa energia atraída para o mundo, a partir disso, ou seja, depois dessas limitações, ocultações, quando sobra a parte mais baixa e inferior dessa energia original, a partir de lá surgem as criaturas inferiores, as criaturas limitadas, finitas, que somos nós, o nosso mundo, onde a energia divina está totalmente condensada, limitada, oculta e encoberta. Quando ela foi submetida ao encobrimento após outro, etc., e sobrou apenas o nível mais baixo e inferior. Sobre isso, o Alter Rebbe aqui, ele acrescenta, em parênteses, mais um esclarecimento, mais um aprofundamento, quando ele nos diz: ואחר כל הצמצומים האלה וכיוצא בהן, כאשר גזרה חוכמתו יתברך,
הוא שהיה יכול האור והחיות להתלבש גם בתחתונים כמו אבנים ועפר הדומם. Foi somente após todas essas diminuições, etc., da intensidade e da força infinita e limitada da luz divina original, somente depois de todas essas diminuições, conforme decretar a sabedoria divina, que houvessem essas diminuições e ocultações, foi então e apenas então que tornou-se possível que a luz e a energia de Deus se incorporassem até em coisas dentro dos mundos inferiores, as coisas mais baixas, onde não se nota não apenas divindade, mas mesmo energia vital, básica, também não é perceptível, como pedras e pó inertes. E ele nos fala, seja, uma vez que tudo tem alma, como nós vimos, né? O Arizal fala que uma pedra também tem alma, também tem a vitalidade divina, essa centelha divina, que lhe dá vida e também existência. Ou seja, essa energia divina se reveste mesmo nos seres e criaturas mais baixos e inferiores, mesmo no pó inerte ou mesmo numa pedra, que são inertes e inanimados, e não se sente nelas nenhuma vitalidade espiritual. Nenhuma vida até natural também não se percebe. Mas ele nos diz, ou seja, isso para expressar que aqui são criaturas das mais baixas, das mais inferiores, onde não há vestígio de vitalidade nelas, e muito menos de divindade, nem crescimento, etc. Mas lá também está revestido uma energia divina. Então ele nos diz que esse revestimento da energia divina em criaturas como pedra e o pó inerte ocorre e vem somente depois de muitos encobrimentos, depois de muitos tzimtzum, de muito descenso, processamento da luz original, conforme explicamos acima. Quando as letras originais dos 10 pronunciamentos são substituídas, são intercaladas, são convertidas em números, etc., então ele nos dá um exemplo que Even derech mashal shma more kishorsha mishem haole ban bemisparo veod alef nosefet mishem acher letam hayadua leyotzra. Pois a palavra Even em hebraico significa pedra, e nós já vimos que o nome hebraico no idioma sagrado de cada criatura, de cada objeto, representa a fonte de energia divina que lhe dá existência. Então, no caso da pedra, a combinação das letras que contém a energia divina que lhes dá sustentação está na palavra Even. A palavra Even, por exemplo, pedra em hebraico, indica que sua raiz espiritual está no nome divino. A origem da energia que chega até a pedra está no nome divino, cujo valor numérico é 52, que isso equivale a Ban. As duas letras finais da palavra Even em hebraico tem 3 letras, Aleph, Beit, Nun. E esse nome divino, cujo valor numérico é 52, equivale ao nome Ban, porque 50 é equivalente a Nun e 2 a Beit, então isso forma como Ban, certo? E esse nome Ban seria o tetragrama escrito de forma extensa, quando cada letra é finalizada pela letra Rei, ou seja, o Yud, o Rei, Rei, Rei. Então, o segundo rei da mesma forma. Daí, dessa forma, vai totalizar, por extenso, o número 52, que é chamado do nome divino de Ban. Porém, Ban forma a palavra Even, mas Ban ainda não é Even, está faltando aqui, são as mesmas 2 letras finais da palavra Even, mas falta a letra Aleph. Então, ele nos diz que Ban forma a palavra Even quando uma letra Aleph é acrescentada no início da palavra. Ou seja, essa letra Aleph é derivada de um outro nome divino não identificado por uma razão conhecida somente por Deus, de onde Deus resolve tirar essa letra Aleph de um outro nome divino, de uma outra energia, porque ele tira de lá e acrescenta aqui, etc. Somente Deus sabe a razão disso, mas de qualquer forma, dessa maneira surge a palavra Even, que vai ser a fonte de energia e de existência das pedras. Mas isso através de combinações e etc., que a gente não desconhece, por isso não identifica e não sabe
como aqui a energia divina está muito processada, encoberta, oculta, por isso na pedra a gente não nota nenhuma divindade, nenhuma vitalidade, inclusive. Então ele nos diz, Vehine Shem ban beatzmo, u beolamot elyonim meod, רק שעל ידי צמצומים רבים ועצומים ממדרגה למדרגה ירד ממנו חיות מועטת במאוד מאוד עד שתוכל להתלבש באבן. Aqui nos esclarece que o nome divino Ban, que nós mencionamos que ele faz parte ou dele é derivado da energia da pedra, esse nome divino em si é uma energia proveniente de um mundo espiritual muito elevado. O que a pedra tem a ver com isso? Ele nos diz, e somente por meio de numerosas diminuições intensas, na verdade, a partir dessa energia indicada nesse nome que nós chamamos de Ban, somente depois de muitas diminuições, ocultações, processamento, diminuições intensas, é que ele pode ser rebaixado a energia extremamente minúscula, capaz de incorporar-se em uma pedra. Portanto, aqui há, como nós falamos, extremos tzimtzumim, limitações, ocultações, condensações, para permitir que esse fluxo de energia flua, chegando até as criaturas finitas e limitadas, que nem demonstram vitalidade aqui embaixo, como o caso da pedra, ou mineral inanimado, ou pó inerte, e assim por diante. Vezui nefesh adomem, המחיה ומהווה אותו מאין ליש בכל רגע וכמו שנתבהר porém essa energia que nós falamos que originalmente vem do nome Ban, mas que ela é enormemente diminuída, mas ela está originalmente enraizada em Ban, ela acaba sendo, ela é de fato a alma, entre aspas, da pedra inerte, que a energiza e lhe dá existência a partir do nada, tirando ela do nada, criando ex nihilo a cada momento, como foi explicado acima, como a gente explicou logo no início, no capítulo 1. E ele nos diz, vezoi bechinat memale kol almin, Hashem ken bechinat sovev kol almin. Aqui, em primeiro lugar, ele nos fala ou nos ressalta como essa vitalidade, como esse fluxo vital de existência que é muito limitado, processado, oculto, acaba se tornando a alma da pedra ou do reino mineral inanimado. Como nós explicamos já, que mesmo por trás da pedra e do pó também existe, ou da água, enfim, existe uma alma, existe uma energia divina fluindo dentro deles, que lhes dá existência, está revestida dentro deles, e os retira do nada. Tudo isso que ele nos explicou aqui, ele nos fala, corresponde a essa energia divina que no Zohar é chamada de Memale Kol Almin, a luz que preenche todos os mundos. Mas não diferente daquela luz que circunda todos os mundos. Ou seja, quando nós nos referimos à energia vital que foi limitada, que foi condensada de acordo com a capacidade de toda e cada criatura, sobre isso é que diz o Zohar, que que Deus preenche os mundos, ou seja, preenche todos os seres e criaturas, preenche, como nós falamos, se está internalizado, é porque cabe dentro das criaturas, portanto é uma luz, uma energia que foi condensada, limitada para poder se adaptar e ser contida dentro dos seres e criaturas. Diferente disso, porém, essa energia vital que se faz presente no pensamento divino, no conhecimento de Deus, que circunda todas as criaturas, que a gente chama de circundante, como já explicamos, ela não é limitada, não é condensada a ponto de ser captada interiormente pelos seres e criaturas, cada um na sua limitação. Por isso ela é chamada, se fala que ela não é contida, não é internalizada, por isso ela é chamada de circundante e envolvente, e de fato essa luz é transcendental, por isso ela não é captada, não é perceptível para as criaturas. Por isso diz o Zohar, se referindo a essa energia superior maior, e o Sovev Kol Almin, que Deus circunda
abarca e envolve todo o universo, por mais que, como nós falamos, essa luz, de fato, efetivamente, ela também está dentro, só que como ela não é perceptível, por isso ela é chamada de circundante e envolvente. Mas de qualquer modo que nós vemos aqui, em relação à luz divina que preenche as criaturas, Memalekolalmin, que preenche os universos, ele nos explicou aqui em parênteses que na realidade, no fundo, essa luz também é infinita, também é ilimitada. Por quê? Porque ela é derivada do quê? Do sopro da boca de Deus, da fala divina, que também é infinita e ilimitada, porque ela contém dentro de si os atributos de Deus, e Deus e seus atributos são uma coisa só. Apenas que essa luz, para nós criaturas, foi limitada, foi condensada, foi processada através dessas mutações, desses rearranjamentos e combinações de letras, etc., dos 10 pronunciamentos originais e conversão em valores numéricos, etc., até que ela se diminuiu, se ocultou tanto, a ponto de, para nós, poder ser captada, de poder ser internalizada, ou dar surgimento e origem a criaturas finitas e limitadas. Então, sobre isso, nos esclarece, concluindo o Alter Rebbe, בכל כוח ומדרגה יכול לברוא ברואים כפי בחינת מדרגה זו. גם כן לאין קץ ותכלית בכמותם ואיכותם, להחיותו עד יד, מאחר שהוא כוח השם המתפשט ונאצל מרוח פיו, ואין מעצור כולי. Então, aqui nós estamos num vai e vem. Por um lado, essa luz é condensada limitada, ela acaba dando origem para seres e criaturas finitos e limitados dentro das suas limitações de tempo e espaço. Mas como o Alter Rebbe nos diz e ressalta que não na fonte, não só na fonte e na origem, mas efetivamente ela continua contendo as características essenciais da divindade, ou seja, o infinito ilimitado. Por isso, mesmo nessa condição, depois do seu processamento, ela continua tendo ainda um alcance infinito. Isso que nos diz o Alter Rebbe, que mesmo após essa diminuição final, por meio de combinações de letras, mesmo assim, cada poder e nível da energia de Deus, ainda assim ele pode criar seres finitos. Como nós falamos, essa condensação e limitação ocultamente surge para criar seres finitos. Porém, e tais seres não serão de nível mais alto que o da luz e energia diminuída que os cria. Então, seres, eles serão efetivamente finitos, e eles não serão de nível mais alto, que a própria luz que os cria foi condensada, limitada, finita. Porém, no nível específico de quantidade e qualidade das criaturas, que a luz, energia diminuída é capaz de criar, mesmo essa luz diminuída, ela pode fazê-lo infinita e ilimitadamente, dando-lhes energia para sempre, ou seja, mesmo depois de todas as limitações, condensações, uma vez que isso originalmente e efetivamente é uma força de Deus, é um poder de energia divino, portanto, essa força, esse poder, ele tem a capacidade de dar existência de forma ilimitada, tanto quantitativamente como qualitativamente, aos seres e criaturas que são originários dela, dessa energia. Apenas que eles serão do nível dessa força, já que ela está limitada, condensada, então eles também serão limitados e condensados, porém, de repente eles podem ser infinitos e eternos, né? Por exemplo, as letras divinas que foram processadas, condensadas, limitadas, para dar origem à palavra Even, que é a fonte de energia que dá existência às pedras aqui no campo físico terrestre nosso, elas poderiam criar pedras ad infinito, ou seja, um número infinito de pedras. Ou seja, não haveria limite à quantidade de pedras que poderiam ser criadas, ou o tamanho de pedras, ou de rochas, ou seu peso, sua grandeza, etc. E da mesma forma, também essas pedras poderiam ser eternas, ad infinito, viverem e existir. Por quê? Porque originalmente
elas são derivadas, mesmo que essa luz foi processada, foi limitada, foi condensada, mas uma vez que essencialmente é uma energia divina, portanto, infinita e limitada, elas também continuariam tendo um alcance e uma presença infinita. Porque afinal essa luz, energia, é um poder divino que fluiu e emanou do sopro de sua boca, e não há restrição para o seu espírito, ou seja, não há, ele continua essencialmente sendo sempre infinito e ilimitado. Diz o Alter Rebbe, concluindo, אך שלא יהיה איכותם במעלה גדולה כל כך כאיכות ומעלת ברואים שיוכלו להיבראות בבחינת כוח ומדרגת האותיות עצמה. Apenas ele nos diz, mas a qualidade ou valor dessas criaturas feitas de luz diminuída, derivada da essência divina, não será tão grande. Talvez existam infinitas pedras, possam existir, ou que vivam ad infinito, mas a qualidade delas não será tão grande quanto a qualidade ou valor das criaturas que poderiam ser feitas do nível de poder das próprias letras, sem combinações, sem permutações, sem rearranjamentos, sem conversão para valor numérico, originais dos 10 pronunciamentos. E com isso o Alter Rebbe ele conclui o capítulo 7, na realidade, toda a extensão desse capítulo, toda essa explicação extensa, principalmente em relação ao conceito de Memaleh Kol Almin, de como funciona essa luz preenchente dos mundos do universo que se adapta às limitações das criaturas, etc. Mas ela vem nos enfatizar e vem salientar o ponto principal que nos foi explicado nesse capítulo, que é relacionado justamente com Ichud HaTata'ah, com a unificação inferior de Deus, ou seja, que mesmo quando a energia divina se faz presente no plano inferior, que é finito e limitado, que é oculto e encoberto, que foi condensado e etc., mesmo assim continua unificada com Deus, a essência